Saudações, aqui é técnico Sumaila, técnico de medicina geral. Bem, no dia 20, que foi segunda-feira, fiz uma live, ou melhor dizer, fizemos uma live em que lá nos abordamos a respeito da insuficiência cardíaca. E tem alguns seguidores que pediram-me para que eu pudesse ou voltasse a repisar alguns pontos, que é o caso da hipertensão arterial. Uma das causas que é a hipertensão arterial e o tratamento. A pessoa diz o seguinte, colocou-me uma questão e que eu achei melhor fazer o quê? Houveram muitas questões, mas essa achei muito relevante. Não é que as outras não são, mas irei fazer um vídeo a responder cada questão. E a questão diz o seguinte, bem, ele diz assim, técnico, como é que acontece esse processo da hipertensão arterial causar infarto agudo do miocárdio, até no infarto causar uma insuficiência cardíaca? Bem, é muito simples. Se nós olharmos pela fisiopatologia da hipertensão arterial, nós vamos fazer o que? Vamos entender como é que essa hipertensão arterial vai causar uma insuficiência cardíaca. Nós falamos assim, que a insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração bombear o sangue para a periferia, nesse caso, para os outros órgãos. Sendo que essa é a definição. Onde é que a hipertensão entra? A hipertensão arterial entra no momento em que no momento em que o coração cansa. Por que o coração vai cansar? Se nós olharmos pela fisiopatologia da hipertensão arterial, nós vamos encontrar lá que a hipertensão arterial, ela depende do débito cardíaco, da resistência periférica vascular e do retorno venoso, nesse caso. Tá bom, o débito cardíaco, o que é? O débito cardíaco, nós falamos que é a quantidade do sangue que é bombeado em 1 minuto pelo coração, nesse caso. Então, o que vai acontecer? Se esse débito cardíaco estar aumentado, o coração logo mais vai fazer o quê? Vai trabalhar mais vezes, vai trabalhar de um modo a fazer o quê? A suprir as necessidades do organismo. Porque aqui o sangue que está voltado é maior quantidade. Logo vamos fazer o quê? A pressão arterial vai aumentar e também o funcionamento do coração vai aumentar. Como consequência disso, o coração vai ficar esgotado. Se o coração fica esgotado, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Quando uma pessoa cansa, para de trabalhar ou trabalha lentamente, é isso que acontece. No momento que o coração vai cansar, acaba fazendo o quê? Relaxando. E como consequência disso, terá uma insuficiência cardíaca. E a questão do tratamento, tá bom? Diz o seguinte, como é que... Será que só tem uma única causa do infarto, da insuficiência cardíaca? Não, tem várias causas. Tem causas infecciosas, no caso de pericardite, ou até mesmo miocardite, infecção do miocárdio. Essa é uma outra causa. Mas ele disse, tá bom, como é que nós fizemos no tratamento? Tratamento, nós temos que ver qual é a causa do infarto agudo, da insuficiência cardíaca, nesse caso. Se nós descobrimos qual é a causa da insuficiência cardíaca, é dali que nós partimos para o quê? Para o tratamento. De que é feito o tratamento? Primeira linha, nós temos lá aquilo que é diuréticos. Nós usamos diuréticos, IECA, cardiotônicos, e caso haja uma infecção, usamos alguns antibióticos. Tá bom? Qual o diurético? Nesse caso, que é mais aconselhável a usar é a furosemida, nesse caso, que é diurético de ânsia, furosemida. Nós usamos furosemida numa dose de 20 a 40 mg, de 12 em 12 horas. E nós também usamos o que? IECA. Por que nós usamos IECA? Nós falamos lá que a pessoa, uma das causas pode ser a hipertensão arterial. E quanto à hipertensão arterial, se nós usarmos IECA, o que vai acontecer? IECA é inibidor da enzima conversora de angiotensina, através do sistema renina-angiotensina, em que sigam
tem um vídeo que eu fiz falando do sistema renina-angiotensina. Então, com base naquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, lá tem uma parte em que há conversão da angiotensina 1 para angiotensina 2. Então, nós usando essa IECA, inibimos essa conversão. Como resultado disso, não haverá aumento da pressão arterial. Então, é a razão pela qual nós usamos o quê? Nós usamos IECA. E se caso a pessoa, ou caso a causa não seja hipertensão arterial, suponhamos que a pessoa tem sim insuficiência cardíaca, estamos a medir pressão arterial, até pode vir ser baixa. Será que nós podemos usar IECA? No caso em que a hipertensão arterial, em caso em que a insuficiência cardíaca não está associada a uma hipertensão arterial, nós não podemos usar IECA, porque se nós formos a usar IECA, corremos o risco de baixar a pressão arterial da pessoa até nos níveis que até mesmo uma hipotensão arterial, até como consequência disso choque, porque a pessoa tem tensão, bastamos a diminuir mais a pressão da pessoa, teremos hipotensão. Então, se a causa não é hipertensão arterial ou a pessoa não tem hipertensão arterial, não há necessidade de nós darmos o quê? IECA nesse caso. O que é que nós podemos fazer? Vamos dar a furosemida. Furosemida o que é que faz? Furosemida diminui aquele líquido que é acumulado nos espaços intersticiais. No caso de a pessoa apresentar edema, furosemida, a função é só essa aí. É de fazer o quê? Facilitar a saída daquele líquido que está onde? Nos espaços intersticiais. Então, nós medimos a pressão arterial, a pressão está normal ou está baixa. Qual é o passo a seguir? Nós podemos pedir hemograma. No hemograma nós vamos lá fazer o quê? Vamos verificar se há uma leucocitose, indicação que há uma infecção. Caso haja isso, o que é que nós podemos fazer? Tratamos com antibiótico, ampicilina mais gentamicina. Então tem uma outra coisa, se nós pedimos o hemograma, está normal. Qual é o passo a seguir? Nós podemos fazer cardiocentese, que é para o que é que se for, que não é do nível de TMG, né? Então, nesse caso, nós podemos ir enfermeiro. O que é que vai se fazer? Faz-se cardiocentese para poder confirmar se lá, ou se tem o tamponamento ou não. Se tem líquido, ok. Se tem líquido e tem uma infecção, o que é que vai acontecer? Haverá líquido purulento nesse caso. E quanto ao tratamento, é isso, os pontos que ele disse. Também tem uma outra coisa que nós temos que ter em conta quanto ao tratamento, porque o que é mais difícil é saber qual é a causa dessa insuficiência cardíaca. E através de sinais e sintomas e exames que nós vamos fazer, exames básicos que são feitos quase a maior parte a nível das nossas unidades sanitárias, que é a aferição da pressão arterial e o hemograma nesse caso. E tem aqueles casos em que a pessoa pode vir com desnutrição e uma insuficiência cardíaca. Como é que nós vamos saber? Ok, qual é a causa? O que é que causou o que, suponhamos? Ou como é que nós vamos diferenciar? Ou como é que nós vamos diferenciar edema do coisa? Edema de uma hipertensão arterial ou uma insuficiência cardíaca, melhor assim, com edema de uma desnutrição. É uma questão que fica até próxima sessão ou próximo vídeo. Até aqui não, muito obrigado. Desde já, comentem, sigam meu canal, ou minha página, ou minha conta e partilhem para que os outros possam fazer o quê? Também aproveitar de um pouco daquilo que todos nós sabemos fazer. Muito obrigado. Até já.